pessoal, na verdade é bom dia para vocês que estão em Caicó, mas aqui em Juiz de Fora são exatamente 21 horas e 13 minutos, ou seja, boa noite. Fui convidado por Morgana, Graça e Jaine Icaro para fazer esse vídeo para vocês. Então, o que é que eu irei abordar nesse vídeo? Irei trazer para vocês a tona os embates entre a qualidade e a quantidade no que diz respeito à educação brasileira. Então, o primeiro ponto que eu trago é quando é que esse debate surgiu aqui no Brasil. Surgiu por volta do século XIX, na transição entre o Império para a República. Então, Negro denominou dois momentos sociais que retratam essa temática. O primeiro é o entusiasmo pela educação. O que traz esse entusiasmo? O que diz esse entusiasmo pela educação? Foi um momento que trazia todo um caráter qualitativo, com a expansão da rede escolar e a alfabetização da população. Então, por que isso se deu? Por causa da modernização do nosso país, então a escolarização ganhou um grande destaque nessa época. E o outro ponto que ele traz é o otimismo pedagógico. O que é o otimismo pedagógico traz? Vem da ênfase nos aspectos qualitativos, que aspectos são esses, os aspectos das condições didáticas, melhoramento das condições didáticas e pedagógicas das escolas. Isso surgiu mais ou menos na década de 1930 e o seu grande apogeu foi nessa década aí mesmo. Então, entre 1930 e 1937, o debate político incorporava diferentes projetos educacionais. Quais eram os grandes propulsores, quem eram as grandes lideranças que lutavam e que clamavam esses projetos educacionais. Os liberais de um lado, como sempre, e o outro, em contrapartida, nada mais, nada menos do que o católico. O católico, como sempre, tendo grande influência. Então, o que era que os liberais pregavam? Pregavam um desenvolvimento urbano-industrial com bases democráticas, com grandes mudanças qualitativas e quantitativas na rede pública de ensino, também propondo uma escola única, laica, fundamentada nos princípios da laicidade, gratuidade e coeducação. Então, uma escola praticamente, uma escola para todos, acessível a todos. E a Igreja Católica, como sempre, estavam contra os liberais. Então, os católicos pregavam que os liberais destruíam os princípios de liberdade do ensino e retiravam das famílias a educação dos filhos, mas a gente sabe que isso não é verdade, ou pelo menos eu diria que não é verdade. Então, depois de 37, a gente traz o Estado Novo, ou seja, o regime ditatorial de Vargas, a era Vargas, que se estendeu entre 1937 e 1945. Então, nesse período, o que foi que houve na educação, o que foi que aconteceu? A oficialização do dualismo educacional, ou seja, o ensino secundário para a elite e o profissionalizante para quem? Para as classes populares. E o ensino uma grande característica do ensino era que ele tornou-se a ser antidemocrático, ou seja, dificultava as classes populares ao ensino médio, como também e principalmente ao ensino superior. Então, se a gente retomar um pouco em 1937, 1940, quem estava estudando? Nossos pais, minha mãe, meu pai, provavelmente de vocês, estavam estudando. Então, a gente sabe que quase ninguém, principalmente esse pessoal das classes populares, não tinham acesso à educação. Então, em 1945, teve a queda de Vargas, para nossa alegria. Então, o que foi que, nesse tempo, que era que estava acontecendo? Então, começou a surgir um processo de redemocratização, ou melhor, o processo de democratização do país. Nas décadas de 50 e de 60, com a industrialização crescente, a educação se volta para o desenvolvimento, com forte incentivo técnico profissionalizante. Então, para isso, a gente traz a LDB de 1971, onde amplia a escolaridade mínima para 8 anos, tornando o ensino do segundo grau profissionalizante. Houve uma evolução quantitativa do ensino, ampliando as vagas do ensino, dos níveis de ensino,
comprometendo assim em contrapartida a qualidade da educação, ou seja, mais pessoas estudando e menos investimento e pouco investimento adequado para a quantidade de pessoas que estão estudando. Então, outra consequência que teve foi a degradação e a desvalorização do professor. Então, passada essa época, a gente traz agora para o cenário atual. O que é que tem de tão atual? Então, aqui no Brasil atualmente há um atraso técnico-científico e cultural brasileiro que impede a sua inserção no novo reordenamento mundial, ou seja, esse atraso ao qual estamos passando impede que a gente esteja à frente em grandes embates, na competitividade internacional no que diz respeito ao Brasil. E segundo Azevedo, as propostas neoliberais que diz respeito à ideia de qualidade são tratadas como questões técnicas, restringindo esse conceito, o conceito de qualidade, à otimização do desempenho do sistema e as parcerias com o setor, porque a gente sabe que a qualidade não pode se resumir a isso. Então, nós, educadores, caracterizamos o termo qualidade com os adjetivos social e cidadão. Assim, a qualidade social diz respeito não só à diminuição da evasão e repetência, como os neoliberais pregam, mas refere-se principalmente à condição do exercício de cidadania que a escola promove, que a escola deve promover. E a qualidade cidadã diz respeito ao desenvolvimento da participação da vida social pelo país. Então, assim a gente percebe que a escola é o ambiente mais adequado para desenvolver as competências de cidadão do seu aluno. Então, a escola é o espaço mais adequado para atender as necessidades que a sociedade espera que os nossos alunos tenham. E é isso. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já estou morrendo de saudade de vocês. Aqui é um pouco frio, ainda não tive aula, na verdade amanhã, ou melhor, hoje que vocês estão assistindo o vídeo, será o meu primeiro dia de aula, então provavelmente vocês provavelmente eu estarei assistindo a aula no momento que vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje à noite, dia 18 de outubro de 2014, segunda-feira, fui na universidade, lá foi bem interessante. A recepção aos calouros foi música ao vivo, reggaezinho, tá ligado? Né, Jonathan? E é isso aí, muito obrigado ao convite da minha grande equipe. Um forte abraço à professora Sueli, a cada um e a cada um de vocês. Então, beijão e até mais, saudades. I love you, pedagogia! Uhul! Corta! Chega desse desapego, menina, vem, chega mais pra cá. Pode ser Ana, Marino, Gabriela, Rosa e Meias Amarelas, quero te provar. Pode ser Ana, Marino, Gabriela, Rosa e Meias Amarelas, quero te provar. Pode ser Ana, Marino, Gabriela, Rosa e Meias Amarelas. Boa noite, pessoal!